Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Lavoie, esse aqui é o projeto USP e as Profissões. Estamos na Escola de Engenharia de São Carlos, aqui no CETEP, que é o Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia. A gente vai conversar hoje sobre metodologias ativas de ensino. Estou recebendo aqui meu colega, professor Fábio Guerrini, para conversar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre o que a gente vem fazendo na escola, utilizando as metodologias ativas de aprendizado. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui para discutir as metodologias ativas de aprendizado. Legal. Bom, para começar, queria que você explicasse de uma maneira mais simples o que são as metodologias ativas de aprendizado e como é que a gente está começando a utilizar na escola. As metodologias ativas de aprendizado, na realidade, tiram, de certa forma, o protagonismo do professor e colocam no aluno. Durante muito tempo, o nosso ensino foi baseado na figura do professor como o detentor do conhecimento e o aluno sempre tinha uma atividade muito passiva em sala de aula. Com as metodologias ativas de aprendizado, esse papel se inverte. Na realidade, essa questão de desenvolvimento de conteúdo pode ser feito antes do horário da aula e o professor atua daí em sala de aula como um facilitador de aprendizado com atividades que os alunos desenvolvem por si, orientados pelo docente. Legal. E, Fábio, isso envolve o que, assim, na prática? Os alunos, eles têm contato com problemas práticos da engenharia, mesmo nas disciplinas no começo de curso, como é que funciona isso? Eu posso falar um pouquinho da experiência da engenharia de produção, né? Já há uns 10 anos a gente vem trabalhando com o conceito de projeto integrado. São disciplinas, conjuntos de disciplinas que desenvolvem um mesmo objeto como projeto. Esse projeto parte de uma demanda de alguma empresa e aí todas as disciplinas se coordenam em torno desse objeto que vai ser desenvolvido, né? Então a ideia é que os professores abordem os conteúdos conforme eles são necessários, porém o desenvolvimento do projeto é o que puxa o desenvolvimento das disciplinas em conjunto, né? Então a gente tem um projeto voltado para melhoria e outro projeto voltado para inovação. São projetos que a gente desenvolve com empresas e também no início do curso a gente tem algumas disciplinas, a minha disciplina particularmente também desenvolve projetos com empresas no intuito de engajar o aluno com problemas reais. Legal. Quer dizer, então, que o mercado, a indústria, ela traz o problema para a universidade e aí a gente aqui divide os alunos em grupos, como se fossem equipes, né, de empresas mesmo, para resolver o problema de engenharia, e aí os alunos dão uma solução para os problemas, é isso? Sim. A ideia é que a gente saia daquela perspectiva que o projeto que a gente está desenvolvendo é simplesmente um projeto de disciplina. O que a gente procura mostrar para o aluno, e o aluno acaba comprando essa ideia, é que existe um cliente lá fora esperando o resultado desse projeto. Então, existe toda uma dinâmica de avaliação, inclusive, que é diferente da dinâmica tradicional, né? A dinâmica tradicional parte muito da absorção de conteúdo e de você avaliar o quanto que o aluno absorveu desse conteúdo. Então, assim, de uma maneira geral, no sistema tradicional, o aluno ele procura assimilar conteúdo e a gente verificar se o conteúdo foi adequadamente assimilado. Quando a gente desenvolve projetos integrados dessa natureza, seja por PBL, sala de aula invertida, né, existem várias metodologias que a gente pode aplicar, de certa forma o aluno está, além de assimilar conteúdo, mas isso é feito como motivação e não propriamente como resultado, o resultado disso é ele produzir conhecimento a partir desse conteúdo no momento que ele desenvolve um projeto e entrega esse projeto para um cliente final. Legal. Então quer dizer que o aluno ele vai ganhando conhecimento ao longo do curso, né, utilizando essas metodologias e vai trabalhando com problemas práticos. E Fábio, conta um pouquinho da tua experiência, né? Você é um professor que está você é um engenheiro civil,
Você vê como a engenharia ela é multidisciplinar, né? O Fábio é engenheiro civil, formado aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, mas ele é professor do Departamento de Engenharia de Produção. Conta um pouquinho, um pouco da tua história e como é que foi a tua adaptação para utilizar as metodologias ativas, né? Porque tanto eu quanto você, a gente foi aluno de aulas passivas, de aulas tradicionais, né? E aí a gente, enquanto professor, a gente tem que se adaptar, né? Eu também comecei a dar aulas bastante tradicionais e agora eu estou migrando para essas aulas híbridas aí, um pouco de aula tradicional, um pouco de metodologia ativa quando cabe, né? Então, conta um pouquinho da tua experiência aí. Bom, eu posso dizer que eu tomei contato com essas metodologias ativas de aprendizado através do professor Renato Belhotto, que quando eu ingressei no departamento de engenharia de produção como professor, ele já tinha uma linha de pesquisa lá sobre ensino de engenharia, né? E através dele eu entendi, comecei a entender como que era diferente o posicionamento do professor e do aluno perante as metodologias ativas de aprendizado e como isso efetivamente poderia causar um impacto positivo no aprendizado do aluno. Então, através do professor Renato, eu conheci, por exemplo, eu descobri como é que a gente declarava objetivos instrucionais e objetivos de aprendizado para cada aula que a gente ia desenvolver. Aprendi como que a gente identifica os níveis de aprendizado através de uma taxonomia chamada taxonomia de Bloom, e que existem também estilos diferentes de aprendizagem, né? Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que gosta de um aprendizado mais sequencial, outro do aprendizado mais global, e isso varia, é um perfil que varia de pessoa para pessoa, né? Mas a partir desse contexto aí eu comecei a me interessar por essas metodologias. E eu diria que o grande impulso que eu senti foi... Bom, primeiro eu comecei daí a fazer algumas disciplinas MOOCs, né? Que são disciplinas oferecidas pela plataforma Coursera, pela plataforma edX. E eu percebi que, através de videoaulas de duração relativamente curta, de 7 a 10 minutos, contempladas com algumas atividades complementares, como testes de múltipla escolha, ou mesmo atividades em grupo, era possível fazer um aprendizado em que o aluno se tornava um protagonista do processo. Eu entrei em contato, inclusive, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, na época, que era quem estava intermediando um acordo com o Coursera e depois com a direção do Coursera nos Estados Unidos, para ver como era possível propor disciplinas nessas plataformas. Cheguei a modelar isso daí, a compreender, mas pouco depois disso houve a pandemia. Eu acho que um aspecto muito positivo da pandemia foi que forçou a todos nós, professores, a nos adaptarmos rapidamente às tecnologias existentes. E eu acho que a USP tem algumas infraestruturas fantásticas para isso, que foram previamente preparadas antes da pandemia. Uma delas é o E-Disciplinas, que teve uma grande disseminação durante a pandemia. Praticamente hoje as 6.000 disciplinas de graduação da USP utilizam o E-Disciplinas. E uma outra infraestrutura que muitos professores mesmo não conhecem, que é o E-Aulas. Então, todo o conteúdo que você gera através de vídeos, imagens, você pode carregar nessa plataforma e puxar para a plataforma do E-Disciplinas. Dessa forma, a plataforma do E-Disciplinas é uma plataforma que fica simplesmente com um link para essa outra plataforma, o que facilita muito o carregamento das disciplinas lá. Então, com essas infraestruturas disponíveis, eu vi a possibilidade de a gente também gravar videoaulas aqui. E o CETEP, a partir da gestão do professor Daniel, desenvolveu uma infraestrutura muito boa para gravação de vídeos. Sempre contei muito com a colaboração do Renato Mota e do Humberto para fazer esses vídeos. E ao longo desses últimos 4 anos, eu gravei mais de 50 vídeos aqui. E a partir daí também eu fiz um curso oferecido lá na Poli com o professor Robert Taubert, que ele era de uma universidade americana que trabalhava com esse conceito de sala de aula invertida. E ele dividia a aula em 3 momentos. Um momento antes da aula, durante a aula e após a aula.
No momento antes da aula, todo aquele conteúdo propriamente dito o aluno desenvolveria em casa. Então, assistir videoaulas, ler material complementar, desenvolver, por exemplo, mapas mentais sobre esses conteúdos, né? Tudo isso é feito antes da aula. Durante a aula, o professor daí retoma esses conteúdos no contexto do projeto ou da atividade que vai ser desenvolvida, e a partir daí o professor atua durante a aula como facilitador do conhecimento enquanto os alunos trabalham nesses projetos ou atividades. E nas atividades após a aula, viria justamente essa questão do aluno entregar essa atividade, de ter um feedback do professor e de fazer alguma atividade que consolidasse esse conhecimento que ele adquiriu durante a aula, né? Então, eu diria que essa, basicamente, foi a minha trajetória aí, pensando em metodologias ativas de aprendizado. Legal, Fábio. O Fábio é um dos grandes clientes aqui do CETEP, né? Gravou muitos vídeos aqui. E interessante essa metodologia que o professor Fábio comentou, que é a sala de aula invertida, é um conceito diferente, né? Porque o aluno também é um aluno tradicional, né? Porque a gente dá aulas tradicionais, o aluno está acostumado com esse tipo de metodologia. A sala de aula invertida, o aluno tem que se preparar um pouco antes da aula, né? Como se fosse uma pré-aula. E é interessante, né? Então, você comentou aí de um estilo em que você tem 3 partes, sendo que a primeira é iniciada pelo aluno antes da aula, né? Então, isso aqui é uma sala de aula invertida. E aí eu queria comentar um pouquinho com você, bater um papo sobre a questão dos vídeos, dos podcasts, né? Eu gosto muito de podcast, você sabe, né? Fazendo até um jabá aqui para o nosso CETEP, né? A gente tem o nosso podcast que a gente grava aqui na Arena TED aqui do CETEP, que na verdade é um videocast, né? Igual a gente está conversando com vocês aí agora, que chama-se Engenhando Talks, e a gente fala sobre diversos aspectos aqui da nossa universidade, né? Mas eu também tenho me empenhado nos podcasts só de áudio, né, para as minhas disciplinas. Então, são focados nas minhas disciplinas. Então, eu busco contar a aula, né, apenas com áudio, em torno de 10 minutos. Né? E esses episódios dos meus podcasts podem ser utilizados também como sala de aula invertida. Né? Ou seja, o aluno ele pode antecipadamente assistir, né, escutar nesse caso, ou pode escutar depois da aula. Né? Então, acho que para essa geração de agora, essa questão dos vídeos e também do tempo, né, Fábio? Do tempo. Você que já tem bastante experiência nos vídeos. Fala um pouquinho da importância do tempo do vídeo. Né? Não adianta você gravar 1h30 de uma aula, né? Eu acho que essa mudança fundamental, inclusive quando eu comecei a desenvolver os vídeos, eu me apoiei na metodologia que o Coursera recomendava. Então, por exemplo, cada vídeo que você grava, ele deve abordar só um conceito, né? E essa abordagem não pode ultrapassar 10 minutos. O ideal é que fique entre 7 minutos e 10 minutos. E realmente, por exemplo, aulas que eu levo às vezes os 100 minutos desenvolvendo um exercício na lousa, né, como uma aula sobre o registro do MRP, no vídeo eu levo 7 minutos, né? A grande vantagem do vídeo é que o aluno pode assistir quantas vezes ele quiser. Por que esse tempo do vídeo e o tempo de aula são diferentes? Se nós prestarmos atenção, nós professores repetimos mais de uma vez alguma coisa que a gente acabou de falar em sala de aula. A gente, olhando para a cara das pessoas, percebe aquele aluno que está desligado, que não entendeu. Então, a gente repete muito. Então, a ideia das videoaulas é justamente a gente concentrar aquilo que é essencial, passar esse conteúdo de uma maneira bastante concisa, mas com certo nível de profundidade que permita a ele buscar conhecimentos complementares, inclusive complementar esses conhecimentos durante a aula, no desenvolvimento das atividades. E falando de vídeos, também um outro ponto que eu queria abordar aqui, né, que você que está aí nos assistindo pode estar se perguntando, né? Bom, mas se eu tenho uma estrutura que eu posso gravar vídeos, que eu posso criar mídias, né, de educação, onde é que entra o ensino à distância?
aqui na USP, né, aqui na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, nós não temos cursos à distância. Os nossos cursos são presenciais. Mas, como o professor Fábio disse, né, depois da pandemia, com todo esse processo que a gente passou aí da pandemia, a gente teve que aprender muita coisa, né? E a gente, inclusive, entendeu que a gente pode usar mídias para complementar nossas aulas ou para fazer uma introdução de aula, né? Então, a minha visão sobre o nosso ensino é que ele vai ser um ensino híbrido. Não o ensino híbrido em que o aluno não precisa ir na aula, né? Mas o ensino híbrido em que o aluno pode utilizar mídias e estruturas para ele complementar o aprendizado ou para iniciar uma aula, uma pré-aula, seja uma aula invertida ou um complemento sobre algum vídeo. Fábio, eu queria saber um pouquinho de você. Qual que é a tua visão sobre essa mudança, né? Porque para quem está nos vendo pode perguntar, então vai virar tudo ensino à distância. Acho que não é por aí, né? Como é que é a tua visão a respeito disso? Eu vejo até pela própria orientação da USP que todos os cursos da USP, né, de graduação são cursos presenciais, que a gente pode utilizar as tecnologias para enriquecer a maneira como a gente ensina e como o aluno aprende, né? Nesse sentido, a sala de aula, o momento de sala de aula continua sendo fundamental. Mas eu acho que o que muda é a valorização desse tempo da sala de aula para o desenvolvimento de atividades, sob a supervisão de professores e monitores, né? E quando eu assisti uma vez uma palestra do professor Antônio Carlos Seabra, da Poli, que ele falava muito isso, né? Se o aluno, antes da aula, assimila alguns conteúdos, seja através de vídeos, através de leituras e atividades assíncronas, vamos colocar assim, e chega para a aula para aplicar esses conteúdos e complementar esses conteúdos, é justamente o momento que ele pode aproveitar melhor o professor, né? Porque o professor, ele na realidade já tem uma experiência de vida sobre esses conteúdos, e na hora que você está desenvolvendo algum artefato de projeto com um problema específico, o professor tem a oportunidade, aí sim, de exercer a docência dele no sentido de orientar e de elucidar para o aluno dúvidas que provavelmente, se ele tivesse em casa, ele não teria a quem recorrer. Então, acho que essas tecnologias que enriquecem o aprendizado, na realidade, potencializam muito mais a interação entre professor e aluno, eu diria, orientada para problemas, orientada para projetos que, no final das contas, acabam enriquecendo bastante a maneira como o aluno absorve e produz conhecimento. Exato, concordo plenamente, Fábio. Eu acho que a gente está evoluindo aqui na USP para ter aulas mais modernas, né? Mas, sobremaneira, é super importante o contato com o aluno, a sala de aula continua super importante. Então, na minha visão, nós não vamos rumar para ensino à distância, de jeito nenhum, né? A gente vai implementar a nossa sala de aula. E aí eu queria até comentar um pouquinho, Fábio, sou mais novo que você, até vou confidenciar aqui, o Fábio foi meu professor, mas era no começo da sua carreira, né, Fábio? Mas hoje eu sou o diretor de CETEP, o Fábio é vice-diretor de CETEP, então a gente tem uma parceria boa e agradeço a sua parceria. Eu queria comentar um pouquinho sobre uma das disciplinas que eu estou mudando, né? Eu sou professor do curso de Engenharia Civil. Esse semestre eu estou ministrando algumas disciplinas, entre elas Mecânica dos Solos 2. Para vocês entenderem, né? Mecânica dos Solos é uma disciplina conceitual, né? Que ela é básica para você evoluir para projetos de obra de terra, para projetos de fundações. Então, é uma disciplina importante conceitual. Mas, mesmo numa disciplina conceitual, dá para a gente implementar atividades interessantes. Então, tem dias que eu dou uma aula tradicional. Eu aviso os alunos, olha, vamos fazer uma aula tradicional, que é importante eu passar os conceitos. Mas eu consigo dar um pouco de aulas de atividade de laboratório, porque os meus parâmetros geotécnicos vêm do laboratório, então é um momento interessante para os alunos interagirem, né, com os equipamentos, com as experiências. Depois que eu termino um conceito, eu procuro dividir a turma em grupos e dar um estudo de caso.
para que eles calculem, para que eles interajam com os dados de obras, né, com concepção de projeto. Lógico que eles não vão fazer um projeto, é diferente, né, da produção. Eu não consigo dar um projeto, mas eu consigo dar um estudo de caso. Estou buscando fazer uma mistura também com o pessoal da prática. Então, pelo menos a minha disciplina tem uma palestra de algum engenheiro, de alguma engenheira que está no mercado. Então, é uma forma do aluno, da aluna, conseguir interagir com um colega que está um pouquinho na frente dele, tem alguns anos à frente, e está no mercado atuando, né? Seja em construção, seja em projeto, fiscalização, ou ambos, né? Também é algo interessante. Tenho utilizado, em algumas partes da minha disciplina, gamificação, ou gamificação, né? Que é, na verdade, utilizar softwares, que pode ser um tipo de um joguinho, para interagir com a turma, e a gente consegue, a partir desses jogos, a gente consegue avaliar como é que a gente está dando esse conceito. A gente pode utilizar os jogos também para dar efetivamente uma nota para o aluno, né? E é uma forma de interagir. Um outro aspecto importante é que a gente pode aproveitar aí qualquer disciplina para preparar o aluno para trabalhar em grupo, para ter inteligência emocional, para interagir, para compartilhar, né? Então, a gente divide a turma em grupos, a gente pode, né, pedir que eles interajam, que apresentem, né, um estudo de caso, por exemplo. E, por fim, eu também estou buscando sempre uma viagem didática, sair da universidade. É importante a gente sair um pouquinho da universidade e ir para campo, né? É difícil, é oneroso para a gente, né? Há uma estrutura que você tem que preparar, mas eu acho que é muito rico para qualquer disciplina, né? Então, eu estou dando um exemplo de uma disciplina que eu ministro, que eu estou buscando fazer uma mudança, e lógico, né? Eu estou inserindo atividades ao longo do semestre, e lógico que o tipo de avaliação tem que mudar. Então, eu não tenho só prova. Hoje eu tenho uma parte que é uma prova e tenho as notas das atividades, né? Que também são importantes. Falando em avaliação, né? O aluno que quer, o aluno, a aluna que quer entrar aqui na USP, né? Nós estamos falando aqui, vendendo peixe aqui das metodologias ativas, né? Como é que você faz a avaliação, Fábio? As minhas disciplinas, na realidade, como elas são baseadas em projeto, todas as aulas existe a entrega de uma etapa do projeto. Então, eu divido em 12 entregas parciais e 2 entregas finais, né? Porque eu trato de 2 metodologias de modelagem nas minhas disciplinas. Então, essas entregas parciais... Bom, existe uma nota atribuída às atividades que ocorrem paralelamente, nas atividades antes da aula e após a aula, seja através de elaboração de mapas mentais ou testes de múltipla escolha. Isso equivale a 10% da nota. As entregas parciais valem cerca de 30% da nota, né? Então, eles entregam toda semana, a gente corrige, dá o feedback, atribui uma nota à entrega, né? Então, não é uma entrega simplesmente de dar feedback, vale nota. E a composição do projeto final, né, seria o que a gente chama de prova. Então, eles entregam, depois de todos esses feedbacks, eles vão elaborar daí o documento do projeto final, e aí a gente vai avaliar comparativamente entre os grupos essas entregas dos projetos finais. Mas tem o porém, né? Quer dizer, então isso é a nossa prova, mas o que acontece? Para que a gente valorize as entregas parciais, o aluno, por exemplo, que não participou das entregas parciais, vai ficando sem nota nas entregas parciais. Mesmo que ele participe da entrega final e ele tire uma nota 10 na entrega final, o que dificilmente acontece, essa nota 10 vai ser somada com a média de cada aluno das notas parciais, dividido por 2. Então, a gente encontrou uma maneira de ponderar a participação ao longo do desenvolvimento do projeto e também valorizar a entrega do projeto final. A hora que a gente compara o projeto final de diferentes grupos, a gente consegue avaliar quem realmente avançou mais, quem avançou menos. A gente consegue perceber nitidamente quem se engajou ou não nos projetos, né?
Acho que essa metodologia é interessante, principalmente pensando hoje nas tecnologias generativas, né? Se a gente fizer só uma avaliação em conteúdo, hoje com as tecnologias generativas, ChatGPT, né, qualquer aluno consegue encontrar uma resposta razoável para qualquer questão que a gente colocar. Mas se a gente está desenvolvendo projeto, isso não é verdade, porque o projeto não é simplesmente verificar se o conteúdo foi assimilado ou não, mas se ele conseguiu realmente desenvolver conhecimento relevante. Bom, bem interessante. Então, muda tudo, gente, né? Muda a aula, muda a dinâmica e, por consequência, muda a forma de avaliar, né? E ferramentas como o ChatGPT basicamente podem ser utilizados, inclusive, para o projeto deles, né? Não vão substituir o trabalho que eles vão fazer. Então, são ferramentas que a gente está usando hoje. O professor também usa, né? Não é só o aluno que usa. Então, são ferramentas que podem ajudar até a acelerar o processo do projeto, da concepção, do, do trabalho, né, que o aluno está fazendo, mas não substitui de jeito nenhum. Bom, Fábio, estamos chegando no final aqui do papo, mas eu não queria deixar de perguntar para você, né? A gente está falando das metodologias ativas, a gente deu exemplos aqui de como utilizá-las, como eu utilizo, como você utiliza. Cada professor utiliza de uma forma, né? Existem diversas metodologias, acho que não era a ideia aqui dizer para vocês sobre todos os tipos, mas no final, lá na ponta, o que interessa é que o aluno seja mais ativo, tenha um protagonismo na aula. E na tua visão, já há bastante tempo aplicando essas metodologias, qual o retorno que os alunos estão dando para você com relação a esse tipo de aula mais dinâmica? Eles têm gostado, eles preferem, ou eles preferem ficar calados olhando o professor todo-poderoso, com detentor do conhecimento? Olha, eu acho que o melhor retorno que a gente tem na aplicação de metodologias ativas de aprendizado é o próprio engajamento dos alunos nas atividades. Numa aula tradicional, muitas vezes, quando a aula termina, chega ao final do horário, os alunos imediatamente vão embora. Eu tenho um problema inverso quando eu trabalho em salas de aula apropriadas, como a gente tem aqui a sala de projetos aqui do CETEP. Os alunos não querem ir embora. Eu preciso pedir, pelo amor de Deus, que eles, né, fechem as coisas, vão embora, porque também os funcionários têm horário, né? Mas eu acho e eu vejo também que com o desenvolvimento do projeto, o fato deles produzirem um conteúdo que eles próprios são detentores desse conteúdo e desse conhecimento, acaba dando para o aluno um sentimento de que ele é capaz de fazer as coisas, né? Eu acho que esse é o principal ganho que a gente tem, né? Quando o aluno realmente se sente capaz de desenvolver um conteúdo e desenvolver conhecimento a partir daquilo que ele está trabalhando. Maravilha, Fábio. Agradeço bastante aí o papo. Estamos chegando no final do papo. A gente quis mostrar um pouquinho para vocês aí do que a gente vem fazendo, né, dentro da sala de aula, saindo daquela versão tradicional de aula, indo para uma versão mais moderna, em que o aluno participa mais e interage mais com problemas práticos da engenharia, né? Já que a engenharia sempre visa resolver problemas práticos da sociedade. Fábio, muito obrigado. Gostaria de agradecer muito a tua Eu que presença aqui. agradeço a oportunidade, né? E acho que o CETEP cumpre um papel muito importante aqui na Escola de Engenharia, que é justamente permitir que a gente divulgue essas metodologias ativas de aprendizado e procure valorizar iniciativas desse tipo. Maravilha, obrigado. Gente, então finalizamos aqui. Um abraço.